E aí, galera do Amilt, tudo bom? Vocês sabem o que é SEO, né? É uma disciplina que é obrigatória para qualquer um que está na internet. É como você aparece no Google, nas posições mais altas. E SEO é uma disciplina obrigatória para qualquer um, seja para empresa, seja para pessoa. E por isso, hoje o Amilt traz duas feras do mercado nacional para falarem sobre isso. Fala, Brunão, e fala, Yuri, como é que vocês estão? Fala aí, tranquilo. Prazer Fala estar aí, Yuri. aqui. Pô, bom demais. E aí, Yuri, como é que você tá, cara? Tudo jóia? Valeu, Parodi. Obrigado por ter a gente aí. Pô, bom demais. Depois eu vou contar um pouquinho quem são esses dois caras, mas posso garantir para vocês que são caras da primeira linha de SEO, foram precursores no Brasil e hoje o papo é justamente sobre isso. E aí aproveitar só antes aí de a gente começar, falar para quem gosta de inovação e tecnologia, assina o canal aí, marca o sininho, dá um like que toda semana tem um vídeo novo. Beleza? Galera, olha só, para começar, vamos assim para uma parte prática já para a galera sentir o tamanho Bora. do calibre. Queria perguntar uma coisa para cada um de vocês aí. Qual é a primeira coisa que alguém deve fazer para ter um SEO legal na internet? Cara, a primeira coisa é pensar no que você vai produzir para o seu usuário. Conteúdo é rei, isso aí é fundamental. Não adianta você ter um site com todas as técnicas fantásticas de SEO, tudo perfeito, servidor rápido, todo o código HTML maravilhoso, e seu conteúdo é uma porcaria. Não sei o que o usuário precisa. Que até é uma questão bastante debatida, essa questão da qualidade de conteúdo. O bom conteúdo é o conteúdo que responde o que o seu usuário está procurando. Se você tiver isso, é um bom começo para você fazer qualquer estratégia de SEO, cara. E naturalmente, né? Acho que esse é outro ponto Sim. importante, né? Não tentar burlar e parecer o mais humano possível, não é isso? Não, sempre que você tenta burlar, a questão não é se você vai ser pego, é quando você vai ser pego. O Google então, tá aí, sei lá, desde 98, analisando a internet inteira, quase inteira, né? Mas boa parte da internet, então ele conhece a gente melhor que a gente. A Não, parte não adianta. crawlável, né? A parte crawlável ele sabe todinha. Exato. Yuri, vem cá. A Brunão falou um pouquinho assim da primeira coisa que o cara deve olhar, deve fazer. E qual é a coisa para não se fazer? O que você fala assim, cara, nunca faça isso? Cara, não sei. Já que o Brunão soltou uma bem fundamento assim da coisa, eu vou soltar uma bem fundamento de não faça, que é não compre links, cara. Que a maioria vezes que você vai comprar vai ser de baixa qualidade. Eu não tô falando contra link building, tá? Não quero nem entrar no assunto de se é bom ou ruim. Só não vai para aquele link padaria que provavelmente vai fazer mais ruim do que bom. Isso é arriscado, né? Sim. Bastante. Risco desnecessário. Turma aí, deixa eu apresentar agora o Bruno e o Yuri. Bruno é um cara que eu conheço desde 2005 ou 2006, não lembro exatamente quando. Um amigo trouxe ele para uma empresa que eu tinha montado. A gente trabalhou junto lá e foi um trabalho excelente. Depois a gente montou lá na Globo, a área de SEO da Globo.com. E o Yuri é um cara que eu conheci há 3 anos na PEB Med, onde a gente dá um suporte lá bacana para eles. E também fiquei muito impressionado assim, com a capacidade técnica e o olhar dele. Então, são esses dois caras aí que estão na frente de vocês, e é com eles que a gente vai bater um papo aqui. E aí, a próxima bomba aí para vocês, que é o seguinte: que momento é esse hoje do SEO no mundo? Se a gente tivesse que falar o seguinte, o que importa hoje? Quer começar aí? Não posso Vou falar. dizer duas que venham rápido aqui. Contexto e intenção. Intenção de busca, né? Já que a gente está falando de ferramentas de busca, né? É a intenção do usuário, o que ele está querendo com aquela busca, né? Querendo comprar, querendo aprender, querendo chegar em algum lugar. A intenção é o que meio que rege o que você deveria apresentar como resultado para ele. E o contexto é tipo, qual mecanismo de busca está sendo usado, em que momento, em que lugar, certo? Então, a gente tem que lembrar que busca existe no GPS, né? Quando você coloca o endereço, você está buscando o endereço. Tudo bem que você não vai otimizar um endereço nem nada, que nem a gente faz SEO para site, mas é um contexto de busca que a query é navegacional, né? O cara quer chegar em algum lugar, mesma coisa no Spotify, num vídeo no YouTube, quando o cara tá buscando um vídeo, uma música, como na busca tradicional do Google, é entender em que contexto que ele tá. Ele tá no celular, ele tá em casa, no escritório, o que ele quer com aquela busca. Concorda, Bruno? O que você acha? Sim. E aliado a isso, até complementando, se a gente parar para pensar, o YouTube é a segunda maior busca do mundo, né? Então, quando você pensa em conteúdo, se você não pensa em YouTube, você está perdendo uma grande parcela das buscas que existem hoje. E complementaria também, assim, está muito forte para esse ano, que o Google está entrando com os 2 pés no peito agora, né? Que ele resolveu que vai mudar a internet agora. É a questão de vez em quando ele resolve, eu vou deixar a internet mais segura. E se quem não for seguro
tá fora. E agora é a questão da usabilidade do usuário, que ele está vindo muito pesado, né? Ele está dando uma força muito grande para sites que sejam leves, sejam fáceis de usar, que respondam bem ao usuário. Inclusive, ele está penalizando até a ferramenta deles. Tá? Se você tiver, por exemplo, anúncio demais da AdSense, se você estiver carregando Analytics de forma errada, você pode ter um problema sério com o seu site hoje. Ele está entrando com os dois pés no peito mesmo para que a internet fique mais rápida, maior, mais fácil de usar, mais amigável para o celular, principalmente. Ele está tentando otimizar ou fomentar a melhoria da experiência, não é isso? Ele quer que você melhore a experiência do seu site de qualquer jeito, senão você vai ficar de fora. E forçando os webmasters a melhorar a experiência, né? Acho que o que o Bruno falou, ele tá resolvendo a internet inteira, porque a influência é ridícula, né? Que nem, por exemplo, o Cloudflare tá fazendo isso com o CDN, né? Os caras conseguiram, colocando a DNS deles públicas e etc., aumentar o tráfego da network deles, que já é, sei lá, 60% da web, um negócio ridículo, tá ligado? Pra caramba. Então, se o Google faz uma mesma coisa, uma Microsoft, o Facebook, todo mundo tá nesse movimento, né, de fazer satélite, de ter uma web mais otimizada, eu acho que para esse caminho da web toda ficar mais rápida. Semana passada, galera, eu gravei um Unmute com o Fábio Coelho. Ele é CEO do Google no Brasil, né? E ele soltou um número incrível, assim, que eu achei incrível, que é o seguinte: 15% das buscas diárias de YouTube e de Google são buscas novas. Tá? Sim. E aí acaba que a gente, né, quando produz conteúdo, a gente fica tentando fazer conteúdo sob demanda para termos assuntos populares. Como é que dá para se preparar para o imprevisível, assim, 15% de... Tem algum caminho? O que é possível fazer? Cara, tem várias coisas aí. Cada vez mais a gente tem que pensar em tópicos, não especificamente em keywords, tá? As coisas estão migrando um pouco para uma visão mais semântica dos assuntos, tá? Por quê? Cara, você tem agora, até o Yuri deve falar um pouquinho mais disso, que ele estava com esse assunto em mente. E você tem a busca por voz, você tem a busca que não são buscas efetivas do usuário. Por exemplo, você abre um aplicativo para achar uma pizzaria para você. A gente tem cada vez mais uma busca por assuntos, porque as pessoas buscam de maneiras diferentes dependendo da situação que ela está. Se ela está dirigindo um carro e usa um Bixby ou um Google Assistant, ele vai fazer uma pergunta para o celular, por exemplo, ou para o Smart Car. Quando ele está em casa querendo uma comida, ele simplesmente vai pegar e vai qual é a pizzaria mais próxima? Vai falar com a Alexa. Ele não vai mais usar tanto as keywords da maneira tradicional que o Google ensinou a gente a usar. Se você pegar as buscas antigas, que é mais antiga de internet, lembra que as buscas não eram como elas são feitas hoje. O Google acabou adestrando a gente da maneira que é mais fácil para ele, que é uma sequência de keywords com quase nenhum stop words. A gente foi aprendendo isso. Com as novas tecnologias, eu já tenho visto vários sites com mais de 78%, 80% de acesso só de celular. As pessoas vão cada vez mais usar a interface que no celular é mais confortável, que é normalmente você perguntar ao celular e não digitar um monte de keywords. Quando você faz isso, você não vai estar mais aquele tradicional de eu tenho uma palavra, uma página específica para essa keyword. Você vai ter uma página para um microassunto. E isso, se você fizesse de forma bem feita, uma boa estrutura no site, um conteúdo bem escrito, você vai acabar ranqueando por palavras que são essas 15% novas aí que você está falando. Tá. A busca por voz implica em sentenças, né, em queries maiores. O que isso está mudando, assim, seja para o usuário, seja para quem produz sites, e como é que dá para tirar vantagem disso? Então, deixa eu aproveitar e comentar nessa estatística que você comentou aí, que o CEO do Google falou sobre as queries novas, que vale a pena só a gente clarificar o que é exatamente isso daí. Query nova pode ser qualquer query que eles não viram antes. Então não quer dizer que são queries reais, tá ligado? Pode ser que entrou um erro de digitação, entrou um erro de fala, que é o mais comum, né? Quando você fala por voz, você fala qual é a cor da minha panela, ele ouve janela, né? E aí é uma query nova porque ninguém nunca fez, digamos assim. Então, com certeza, eles têm esse desafio de, tipo, não só entender essas queries, né? Como suprir ela, como que você responde para uma pergunta que você nunca viu antes, né? Que nunca te fizeram. Você tem que parar e buscar conhecimento e buscar a linkagem daquele universo, daquele tópico, para entender, né, primeiro,
o contexto do cara, depois a intenção do cara, e aí dá um tipo de resultado alinhado com aquilo. E aí entra pro lado que eu gosto de falar bastante, que é o SEO semântico, que é o que a gente meio que caminhou para o mundo do machine learning. A gente saiu do mundo de um database, né, de palavras-chave, para um mundo onde a gente tem vários databases, onde a gente tem várias entidades dentro desses databases, né? E entidade, para o pessoal do Rio de Janeiro, eu não estou falando de Olodum, de Orixá, não, Não é macumba, isso, não. tá? Entidade semântica de estilo. Você procura, por exemplo, parode ou unmute, você entende a correlação dos dois. Um é uma marca, outro é uma pessoa. E aí vem, alinhando com a pergunta que você falou da voz, o NLP, né, Neuro Linguistic Programming, que é basicamente o computador entender, né, texto do jeito que a gente fala, né, esse processamento de encoder, né, a informação ser encodada em números e processada assim. E isso foi um puta de um breakthrough, né, por isso que a gente começou a ver os assistentes de voz melhorando pra caramba, e isso está sendo usado muito nessa aplicação de search por entidades, onde o computador vai muito lá, ele entende um contexto dessa frase que ele nunca viu na vida, que é uma busca nova para ele, e ele fala assim, bem, olha, esse contexto é parecido com esse universo, deixa eu tentar entender do que ele tá falando, e às vezes chutar 2, 3 universos ao mesmo tempo para ele, por isso que hoje a gente vê a busca fragmentada, né, que a gente tem mapa, tem imagem, tem vídeo, tipo, eles não sabem muito bem o que você quer, então eles estão te dando de tudo um pouquinho, para eles tentarem decidir e aprender a partir dali. Boa. E aí, aquela máxima dos clássicos, 30% dos cliques vem dos 3 primeiros lugares na SERP, né, na página de resultado de busca. Isso está de pé ainda, galera? Isso mudou? Os 3 primeiros lugares eram em 70%. Mas hoje em dia, como você tem a busca universal, né? Pode ser que você nem leve clique estando em primeiro lugar, tá? O primeiro lugar pode estar no terceiro scroll. Além do Pode fato ter um monte de imagem antes, um monte de local antes, um monte de vídeo antes, um monte de coisa que pode dar anúncio, um monte de coisa que o primeiro lugar tá lá na terceira página, terceira rolagem, né? E depois dos anúncios, né? Depois de um palmo de anúncio. Né? Fala aí, Yuri, o que você... lá embaixo. Exato. Essa semana, inclusive, eu vi um tweet de um ex-Googler que falava assim: desabilite o JavaScript do seu browser no desktop e dá uma olhada pra você ver. Você consegue achar resultados orgânicos, que mágico, né? Porque, tipo, some os ads, some o mapa, some o vídeo, some o knowledge graph. Então fica uma coisa onde realmente, tipo, o que o Bruno falou, tá tudo sendo empurrado pro fim hoje, né? Tem muito mais hoje esses rich snippets, né, que a gente chama na área, que tomam o espaço mesmo que você está considerando aí como as primeiras posições nessa estatística. Fora que também a gente tem que lembrar, né, que 72,37% de todas as estatísticas são inventadas, né? Claro. Soa que sim. E aí, deixa eu perguntar outra coisa para vocês. A gente antigamente, existia uma busca mais, vamos dizer assim, estática. Tá? O cara procurava lá por uma coisa, nós 3 procurávamos pelo mesmo termo, nós 3 íamos ver páginas muito próximas ou idênticas. Sim. Ao longo do tempo isso foi sendo personalizado. E hoje em dia é muito gritante o peso da minha preferência ou de quem eu sou nos resultados. Sim. A tendência é ficar cada vez mais forte e cada um vai ficar na sua bolha, é isso? Sim, a tendência é que cada um tem uma busca diferente. E o nosso trabalho é tentar atender todo mundo sendo individual. É o que as marcas de jeans tiveram esse problema uns 5 a 10 anos atrás, a gente está tendo agora. Entendeu? Tem que atender a cada um individualmente, entendeu? Pegar o conteúdo que eles querem e ser um conteúdo bom o suficiente para ainda assim ser melhor que todos os outros que estão lá. Então é um belo desafio. Os jornalistas já passam por essa faz tempo e agora mais ainda, e às vezes acaba acontecendo disso daí, né? Tipo, os Wikipedias da vida tentam ir para esse lado do todo e não ir para nenhum lado, não ser ambíguo nem nada, mas tem hoje em dia também, jornais, né, que se posicionam completamente num cenário político como eu só, né, ataco esse lado aqui da moeda. Então, esse é outro tipo de coisa também que vai começar, tipo, se você só gosta desse lado da moeda, você só vai ver resultados que atacam esse lado da moeda. Se a gente for olhar hoje para redes sociais, né, que tomaram uma grande visibilidade ou grande valorização, vamos dizer assim, por parte de quem trabalha principalmente com marketing, né, com distribuição de conteúdo, e se a gente considerar que o Google ele é regido por um algoritmo, a busca é regida por um algoritmo, dá para traçar similaridade ou dá para dizer que um cara que manja de SEO
ele vai se dar bem em tentar promover melhores conteúdos, promover mais um conteúdo no Instagram, no Facebook? Existe uma correlação lógica entre o cara de SEO com eventualmente aparecer para mais gente em rede social? Assim, a parte técnica não faz tanta diferença, não é tão parecido, tá? Mas se você tiver um SEO que foca na experiência do usuário, que foca na qualidade de conteúdo, conteúdo bom sobe, seja em rede social, seja até em panfleto sobe. Você já quantos santinhos você já guardou porque atrás tinha um negócio muito legal? É conteúdo. Se você fizer um bom conteúdo, vai bem em qualquer lugar. A parte do aproveitamento é muito mais da personalidade da pessoa, sabe? Porque, por exemplo, todas as pessoas que eu conheci que eram boas de SEO eram pessoas que gostavam de estudar, de aprender, eram curiosas, eram autossuficientes de fazer os próprios testes, sites, scripts, etc., a ponto de conseguir suprir essa curiosidade sem depender dos outros, ou era muito solícito a ponto de trocar com a comunidade, né? E se o cara tem isso como skill pessoal, né? Eu acho que ele vai aproveitar em qualquer área que ele levar, mas de coisa assim que a gente aprende do SEO, que a gente pode levar ali para o social, é muito mais, eu acho que o que o Bruno falou, produzir conteúdo de qualidade, as métricas, o funcionamento, a dinâmica é um pouco diferente mesmo. Eu ia perguntar para você justamente isso. Qual é a skill, né? Quais são as skills de alguém que seja assim perfeito para SEO, fora isso tudo que você já falou aí, Yuri? Eu só lembrei de uma coisa que eu queria complementar agora, que eu ia falar, a não ser quando você usa a ferramenta de busca da rede social. Porque daí você está usando uma ferramenta de busca, você não está mais no que a galera... Boa. Porque quando você falou social, eu acho que na cabeça de nós três vem o feed, né? Que é a primeira coisa que vem. E era o que eu queria dizer mesmo. Mas a gente esquece, né, que tem o time de search do Instagram, do Facebook, tem um time de feed do Facebook, então... Aí eu acho que sim, se a gente tá falando de aparecer para search daquela rede, tem sempre como você fuçar em como aquela rede funciona para tentar reverse engineering, né? Depois eu quero voltar para as skills, né, para as características de um cara bom para SEO e perguntar para vocês por que o Bing não pega no Brasil. Por que o Bing não pega no Brasil? Olha, eu vou falar pela coisa que eu acho como usuário, óbvio, que é eles não têm a qualidade como um produto do Google. O Google dá resultados muito melhor, se a gente for resumir em um tweet, né? Seria isso. Sim. O porquê que ele dá resultado melhor, a gente pode falar até amanhã. Agora, por que a galera prefere, eu acho que é porque no Google você acha, no Bing você tem que procurar 2 vezes. No mínimo. Mas a penetração nos Estados Unidos do Bing é bem maior que a do Brasil, né? O que a gente Mas eu acho que é mais uma característica do brasileiro do que do Bing, tá? Se a gente parar para olhar outras ferramentas, normalmente a gente tem uma ferramenta que todo mundo usa e a segunda em diante ninguém mais usa. Entendeu? Para a maioria dos produtos é assim. E aí, sendo o Google dar um resultado melhor, acaba que todo mundo usa ele. Se você pega mensageiro, por exemplo, todo mundo usa o WhatsApp. Você conhece um brasileiro que não usa o WhatsApp? Bizarro, todo mundo em massa, é Facebook. Todo mundo vai para o Facebook. É uma característica nossa essa. Então, sendo o Google o melhor, acabou que ele ficou com, sei lá, 92%, o último número que eu vi. Olha, vou dar o número aqui real que eu tô vendo enquanto a gente procura. 73, quanto é que era que você falou? 73 ponto... Vamos lá, Bing nos Estados Unidos está com 5,35% só de penetração, e no Globo 2%. Enquanto o Google está 92% no Globo e 88% nos Estados Unidos. Engraçado porque há muito tempo atrás, até na época lá da Globo, Bruno, eu lembro que eu ouvia lá umas coisas assim, uma lenda urbana dizendo não, porque fizeram um teste cego com as buscas e o do Bing foi melhor. Essa lenda urbana ou teve alguma... Vocês sabem? Cara, não sei te responder isso de verdade. Porque, pelo menos todas as vezes que eu olhei, a busca do Google sempre foi muito melhor. Sempre parecia... Aliás, um dos motivos de eu ter me interessado em virar SEO foi em 2001, quando eu fiz a primeira busca no Google, que ninguém conhecia o Google ainda aqui no Brasil, né? E eu fiz a busca lá e eu achei aquilo mágico. Eu falei, eu tenho que entender como esse negócio funciona. Foi por isso que eu virei SEO, para entender como do Google funcionava, como ele adivinhava o que eu queria. Isso em 2001. Porra, muito bem feito já, antigamente, cara. Porra,
Hoje, então, antes de eu pegar o celular, ele já sabe o que eu estou buscando. Yeah. Eu até ouvi você falando, Paródia, eu lembrei. A gente fala, o algoritmo de busca. A gente esquece que é uma porrada, né? Hoje, né? Inclusive, nem os times lá dentro sabem exatamente todas as peças por até questões de segurança, né? Querem comentar aí pra galera alguns deles? Se a gente quebrar fácil, vamos lá. Crawleamento, né? No topo ali, que é ler o site, descobrir site, organizar, colocar no índice, indexar, né? E aí, depois os de ranqueamento, que esses são milhões. Fora o que tem aqueles sazonais também, né? Que eles estão ali de vez em quando só passando, fazendo uma faxina e indo embora. Que eles não ficam rodando no Evergreen todo dia. Para você ter uma ideia, uma vez eu vi um navegador com os testes do Google rodando. Durante uma busca tinha 20 testes rodando. Uma busca que o usuário fez tinha 20, assim, era um usuário do Google, né? Que ele, no navegador dele aparecia a lista dos experimentos que estava rodando. Ele fez uma consulta, apareceram 20 experimentos. Fora que boa parte do algoritmo hoje é reescrito por ele mesmo, tá? A parte do algoritmo que usa inteligência artificial para se reescrever. Então, assim, é um negócio assustador, é mágica. Os programadores chamam muito também de gray box, né? Porque não é black que você não sabe nada e nem white que você consegue falar exatamente por quê, mas está ali no meio do caminho de, olha, eu com certa confiabilidade eu posso te falar que aconteceu isso por causa disso, mas com certeza não tem. Animal. O Yuri, o Bruno falou aí que em 2001 ele ficou louco aí com o Google. Deixa eu só até, aliás, contar uma coisa antes de perguntar como é que você começou. Mas eu até tava falando com o Fábio Coelho, né, lá do Google, e eu lembro, ele falou uma coisa antes do Alta Vista e tal, e pra gente que é mais velho, assim, ou pra eu que sou mais velho, a mesma fase. Não, que o Yuri tá mais novo aí, tá balanceando. Eu usava o KD, poxa. Não, exatamente, aí tinha o KD, e tinha o Lycos, e tinha o Excite, que eram diretórios, tinha lá o Hotbot, e tinha o Alta Vista. Alta Vista da Digital, né? Assim, Alta Vista, né? From Digital. Cara, e o cara se gabava de colocar lá em quanto tempo a query tinha sido feita. Porque eles vendiam, né, equipamento. E eu lembro, cara, que o Alta Vista era assim, puta. E uma vez eu ganhei, cara. Me deram de brinde, não sei quem foi que me deu uma mala do Alta Vista, cara. Acho que se naquele momento se perguntar, você quer um carro ou quer essa mochilinha? Eu quero mochilinha. Tamanha marca, tamanho adoração pela marca da Alta Vista, de repente a Alta Vista, cara, sumiu. E essa é uma pergunta até que eu fiz para ele, assim, cara, como é que você tá, né, o Google é de 98. Os caras, tipo assim, não é que os caras vieram, aí teve um buzz e daqui a pouco, pô, cara, os caras da busca fizeram um universo, né? Eu lembro muito das histórias do Matt Cutts, de quando ele começou no Google, que era tipo 10 pessoas, ele falava umas fofoquinhas, vamos dizer assim, anedotas de passar a VLR page, os caras tipo descobrindo como que virava página de livro com Lego para indexar livro, tirar foto e fazer. Então, tipo, quem fazia isso em 98, em 2000? Ninguém, né? Os caras estavam muito à frente do tempo. Conta pra galera quem é o Matt Cutts aí, Yuri. Ele era o porta-voz, né, por muitos anos, por, sei lá, 10, 15 anos, alguma coisa assim, por ele, hoje ele virou engenheiro sênior e depois o Google Fellow, né, que é tipo uma das maiores patentes que você pode ter lá no Google, que é basicamente você tá pau a pau com os sócios, né, com os fundadores do negócio, né, em nível de senioridade. E ele por muitos anos foi o porta-voz de search. Então, o Google, quando começou a ver que existia uma comunidade de webmasters, né, e a gente, SEOs, donos de sites, programadores, designers, a gente já se falava, já se trocava ideia um com o outro, eles viram meio que, não posso ficar de fora disso daí, né, deixa eu entrar no meio da conversa, deixa eu ter um spokesperson aqui, né, alguém oficial para falar em nome do Google, e o Matt Cutts fazia muito esse trabalho, até hoje tem uns videozinhos dele no canal do Webmaster Central lá, blog. Contava muita lorota pra gente. Contava um monte de história que a política mandava a gente fazer daquele jeito, e a gente tinha que... Será que vale mesmo, assim? O cara era uma lenda, eu lembro que o Bruno andava com a foto dele na carteira. Também não é assim. Aí vira e mexe, Matt Cutts falou. Não, mas realmente, ele tinha uma facilidade grande, que isso era uma coisa muito legal dele na época, de explicar para pessoas que não eram da área como a busca funcionava, o que você tem que se preocupar, e ele já
já falava naquela época muitas coisas que a gente usa até hoje, que é, pô, o conteúdo é rei, não se preocupa com o seu usuário, não se preocupa tanto com o algoritmo, etc, etc. Essas coisas se perpetuaram. Muito do que ele falava era político para, assim, o Google não tem como resolver esse problema ainda hoje. Aí ele falava, ó, não façam. Tipo, sei lá, não pode ter mais de 100 links numa página porque o crawler não estoura. Aí ele falava, ó, botar mais de 100 links na página é ruim para SEO, não façam isso. Mas não é, porque o crawler não tinha capacidade, mas ele vendia essa história como se fosse assim, e funcionava, cara, funcionava muito bem. Belo porta-voz. Funcionava muito bem. Inclusive, a história recente do cara é muito legal, vocês derem uma olhada. Ele foi CEO, tipo CEO, né? Diretor executivo do US Digital Service, que é tipo a SWAT dos funcionários federais dos Estados Unidos. Ô, Yuri, aí, fala aí. Bruno começou ali maravilhado. Como é que você se mete em SEO? Eu me meti em SEO de curioso por causa do AdSense, na verdade. Era a época de construir site, eu construía site só para aprender como fazer e ter os meus primeiros, e depois que você tem site, você quer ver alguma coisa acontecendo, né? E aí eu queria ver visita chegando, não tinha grana para investir em mídia paga, nem nada do tipo, Google AdWords mal estava chegando no Brasil ainda, e foi aí que eu me meti em SEO, comecei a ver minhas primeiras visitas chegando, porque era fácil de ranquear naquela época, com qualquer conhecimento básico, né? E meti um AdSensezinho, que para quem não conhece, são os banners da própria rede de monetização, né, do Google, que te pagam por cada clique ou por impressão até na época, e foi aí que eu comprei meu primeiro uninho, eu brinco, meu primeiro cheque internacional chegou em casa e foi daí amor à primeira vista. Incrível. E você sabe que você colocou um ponto aí, cara, que eu lembro muito do Bruno, assim, e a gente ficou muito próximo lá na Globo, né? No show já, mas na Globo mais, assim, que a gente acabou botando de pé. Quer dizer, em paralelo a estruturar a parte de SEO, né? O departamento de SEO da empresa, a gente começou a monetizar os espaços de AdSense que existiam lá pelo portal. E aí, quando você fala que você gostava de AdSense, eu lembro que o Bruno também gostava muito disso. Qual é a correlação? Quer dizer, você tem que levar o cara para um lugar e depois fazer dinheiro? Quer dizer, o que você acha, Bruno? A ideia é essa, né? Eu tô trazendo o cara para alguma coisa, né? Tem que fazer dinheiro com ele. É um trabalho danado hoje em dia, ou menos na época, mas hoje em dia é bastante trabalho. Eu tenho que converter esse cara em grana. E assim, você acaba, pelo menos todo mundo que eu conheço que trabalha com SEO, acaba meio que se apaixonando pelo universo Google. Então você vira fã do Analytics, você gosta do AdSense, você começa a querer anunciar no AdWords, você acaba se apaixonando pela estrutura. Entendeu? Pelo menos comigo foi assim ao longo do tempo, né? Eu comecei, o Google não tinha nada disso, eu me apaixonei originalmente pelo Google em si, mas com o tempo vinha chegando os produtos. Não sei se você lembra na época eu ainda era blogueiro, né? Que era todo produto novo do Google, eu ia lá, caramba, o Google acabou de lançar um e-mail. O Google lançou um leitor de feed. Qualquer coisa que o Google lançava, eu ficava maluco e ia explorar, eu queria entender. E ao meu ver, assim, o AdSense ele tinha um mistério, né? De como você consegue Então, ganhar peso ali, né? alguns algoritmos usados pelo AdSense são similares ao da busca. Então, quando ele vai determinar o quality score da página, para definir se você ganha mais ou menos, ou se você paga mais ou menos no AdWords, que é o lado oposto do AdSense, né? O outro lado da moeda, não o oposto, mas o outro lado da moeda, ele usa os mesmos algoritmos que ele usa para determinar se a página merece ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Então acaba que, além de você se apaixonar pelo universo, você já tem um skill que te ajuda. Então, se você é um bom SEO, provavelmente você vai pagar menos em anúncio e você vai ganhar mais no AdSense. Aí já que a gente falou de vocês aí, né, da trajetória de vocês, o Yuri deu uma pincelada lá um pouco do perfil, né, do cara que se mete com SEO. Se vocês tivessem que traçar assim, o cara perfeito para trabalhar com isso, como é que seria esse cara, hein? Acho que é mais fácil você falar aí, Bruno. Quem você está contratando para sua agência de SEO? Cara, então, cara, basicamente o SEO tem que ser um cara muito curioso, muito curioso. Ele não pode nunca estar satisfeito. Se você falar para mim, isso aqui funciona com 3 marteladas, eu não acredito em você não, cara. Eu vou lá fazer, eu vou ver se tem um 3 mesmo, se eu usar um marreta em vez do martelo não é melhor, em vez do prego eu vou testar com parafuso. Todo mundo fala, o parafuso não funciona, mas eu vou testar, mano. Vai que.
entendeu? Tem que ser aquele cara que, assim, quer descobrir como o negócio funciona lá na alma. Tá sempre estudando, tá? É um negócio que, como a gente falou aqui, parte do algoritmo se reescreve. Então não dá nem para dizer que o algoritmo se atualiza, sei lá, a cada 2 dias, 3 dias. Não, é a toda hora. O negócio não para de mudar. Tem que ser uma pessoa que gosta de se envolver nos projetos, entendeu? E tem ownership dos projetos. Você deve lembrar como é que eu ficava maluco lá no Tech Tudo, cara. Às vezes eu ia brigar com um designer que não tem nada a ver comigo, mas eu quero que aquele negócio fique bom, cara, senão eu não fico satisfeito. Eu acho que esse é o skill do cara. É curioso, testa tudo e tem que ter paixão pelo negócio. Tem que pegar para fazer mesmo e se ninguém fizer, vai lá e faz. Esse é o cara ideal. Não precisa ter uma formação específica, né? Eu não vejo diferença nisso. Um pensamento analítico é muito bom, tá? Porque você tem que lidar, às vezes, com volumes de dados muito grandes para tomar uma conclusão. E coisas que parecem não ter relação uma com a outra é onde está a resposta para você. Isso aí ajuda bastante também. Então, acho que isso é um resumão assim, de quando eu estou procurando alguém para me ajudar ou alguém que eu acho que vai ser um bom profissional, mesmo que ele não saiba nada ainda. É isso aí, né, Yuri? Concordo 100%. Eu testo muito mais hoje em dia nas minhas entrevistas de contratação, tudo para personalidade do que skills, né? Porque skills a pessoa boa pega rápido, né? E não adianta nada você ter uma pessoa com skill que a personalidade dela é engessada de não querer aprender, não querer mudar, e aí, como o Brunão falou ali, como o mercado do digital, não só search, né, já anda muito rápido. O cara que não quer ficar nessa área é que nem um médico que não quer estudar medicina mais depois que se forma. É tipo, você tá em 5 anos, você tá fora da sua área. Faz sentido mesmo. Eu lembro que a gente ficava lá muito preocupado, né? Com as tais sempre 6 semanas para você ver o resultado de qualquer tweak, qualquer coisinha que você fazia, assim. Então tem que ter, né, uma paciência para você, né, semear ali e ver o que acontece. Ter um pensamento lógico também para não fazer tudo ao mesmo tempo e não saber o que de fato dê resultado ou não. Eu falar que isso daí é ainda a coisa mais difícil de convencer cliente, é esperar a teste terminar, cara. A significância estatística já é difícil de explicar, fazer o cara então acreditar nela e esperar mais ainda. E como é que convence um cara com isso, Yuri? Assim, porque tem dois jeitos. Tá inventando. Ou você dá o argumento e espera que ele vai conseguir entender claramente o que você está tentando explicar, ou você faz do jeito que ele está falando e mostra para ele que não funciona. Brunão, olha só, o que tá em alta aí atualmente? Só para dar uma pincelada para a galera aí. Cara, esse ano vai ser o ano da experiência do usuário, tá? Pelo menos todos os sinais apontam para isso. Core Web Vitals, desempenho do site, performance. Quase todos os sites estão migrando para o crawler mobile first, entendeu? O crawler de celular do Google, né? Ele usa 2 crawlers, um de desktop e um de celular. Quase todos os sites que eu estou olhando hoje em dia já estão com o primário no celular. Então, é pensar primeiro numa experiência de celular do que numa desktop. Tem site, inclusive, que eu estou falando para os caras, cara, faz o celular e esquece o desktop, que vier lucro no desktop, porque o cara tem 80% do tráfego hoje em celular, e então não faz muito sentido ele preocupar com o resto. E a questão do desempenho, performance, uma página responsiva, entendeu? O Google está pegando bem pesado com isso, eu acho que esse vai ser o mote de 2021. É isso aí, Yuri, o que você acha aí? Eu lembro que você estava falando lá de SEO de entidades. Isso é onde eu estou apostando realmente as fichas em termos de planejamento de conteúdo e novas áreas e categorias e páginas que poderiam ser interessantes para diversos clientes que eu trabalho. Para esse lado que a gente está indo em termos de planejamento, de atacar aquele universo de categorias, de termos, de conhecimento. E eu acho que o que se mostra muito aí influenciado pelos algoritmos de machine learning agora, que é a questão da reputação, que o cara que já é grande tende a ficar maior, né? O cara que é rico tende a ficar mais rico, que a gente brinca, né? Tá acontecendo a mesma coisa com reputação em termos da web, né? Onde sites muito grandes passam a ter uma força natural já e carregar essa força natural para
qualquer novo braço, qualquer nova esfera de conteúdo que eles queiram atacar. Acho que provar que você é autoridade naquele nicho e se estabelecer como autoridade, que é o caminho da reputação, é onde eu estou também trabalhando forte com meus clientes. Show. Brunão e Yuri, queria agradecer muito vocês. Brunão, eu vou te pedir para deixar aí uma mensagem para a galera. E o Yuri, eu até esqueci, mas aí você fala aí, Yuri. Yuri tá lançando um livro. Legal pra caramba sobre aí. E depois é só, quando você for deixar a mensagem, fala um pouquinho disso também. Manter sempre a questão do... É o que eu sempre falo para todo mundo. Você precisa ter um bom conteúdo para você conseguir atender ao seu usuário. Pensa no usuário primeiro. Quando você tiver a resposta para o seu usuário precisa, o resto fica mais fácil de fazer. A questão técnica é muito importante, mas ela é secundária à qualidade do seu conteúdo. Não dá para você ranquear bem um conteúdo ruim. E vem cá, só para fechar, galera quiser te falar contigo, te encontra onde? Aí que tá, eu tô com quase tudo parado. Eu tenho um Twitter Bruno Alves, Facebook Bruno Alves, tudo com o meu nome, contas bem antigas, né? Quem quiser falar comigo, fica à vontade. balvesso@gmail também, tô disponível. balvesso.com.br é o meu site oficial, mas eu não atualizo tem um tempinho, então. Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Mas normal. Quem quiser, estamos aí. Show. Vou depois botar também aqui na descrição do vídeo, eu boto os contatos. Yuri, fala aí, cara. Deixa a tua mensagem, fala do livro aí e onde é que a galera te encontra. Pô, obrigado por lembrar do livro aí, realmente. Foi um grande marco recente aí, e é uma coisa que eu tava postergando já faz um tempo, porque é aquele negócio que a gente tava falando até mais cedo, né? Tem a galera que gosta de falar de SEO e tem a galera que gosta de fazer SEO mesmo. Eu tô tentando aprender a falar um pouco mais além de só fazer, né? E o livro acho que foi o primeiro passo, porque eu tenho muita conversa com galera sobre SEO que não é da área de SEO. Então, falar com executivos, gerentes, donos de negócio, jornalistas, programadores, designers e o que quer que seja, né? Que o cara até sabe meio que o que é, né, o tópico SEO, o nome SEO, mas não entende muito bem como funciona, o que ele deveria prestar atenção ou não, quão profundo deveria ser o conhecimento dele como uma pessoa que não é da área. E aí eu fiz o livro, que no título traduzido para português ficou SEO para quem não conhece SEO, ou SEO for Non-SEO People, em inglês, que é justamente para mostrar para essa galera, ensinar um pouco para essa galera o que eles deveriam meio que saber, o que todo mundo deveria saber sobre SEO. Leitura super rápida, você consegue fazer em um dia, um final de semana, se quiser. Eu lancei em formato digital só por enquanto, e agora eu tô vendo de colocar em Kindle e printed na Amazon também. Show. E aí, galera que quiser te mandar uma mensagem aí, mandar um abraço, como é que eles fazem? yurimoreno.com, mas não entra direto no site, vai no Google, digita Yuri Moreno, acha o meu resultado, clica lá. Aí, beleza. Aí você visita o meu site. Tá ótimo. Brincadeiras à parte, eu tô lá, @Yuri Moreno em todas as redes sociais e no site, yurimoreno.com. Show. Galera, brigadão. Foi ótimo falar com vocês e até a próxima, tá? Valeu, Parodi. Falou, Parodi. Obrigadão pelo convite aí. Que isso. Valeu.